Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Esse mês missionário, nós queremos dar início mais uma vez a esse tema tão importante para a igreja, para os fiéis, né? Nesta noite nós estamos aqui reunidos na presença de Deus, com a proteção da Virgem Maria e do Arcanjo São Miguel, para darmos continuidade a partilhar esse tema, a levar ao coração dos irmãos, aqueles que compõem a igreja, esse tema, a vida missionária e os consagrados da igreja. Por isso, nós queremos iniciar saudando a Santíssima Trindade, mas esse encontro, acolhendo aos irmãos, né, que estão conosco, aqueles que vão receber essa mensagem nos seus lares, por meio das redes sociais, mas que nós possamos fazer tudo isso com a presença do Espírito Santo de Deus. A Trindade Santa, nessa noite, nos conduza, possa nos levar à certeza de que Jesus é o nosso exemplo, a Virgem Maria é o maior exemplo de missão, aquela que, quando recebe a mensagem do anjo Gabriel, apressadamente sai em direção à casa de Isabel, a sua prima, sai em missão às montanhas para servir, não para chegar lá com o título de mãe, não, porque quem saúda Maria é Isabel, a sua prima, dizendo que honra é para mim receber a mãe do meu Senhor. Mas Maria chega naquela casa e põe-se a servir, em missão. Não importa a distância da missão, outros países, outras cidades, outros estados. Muitas das vezes também a missão está dentro da nossa casa, como família, como esposo, como esposa, como filho. A missão de conduzir o pai. Talvez o pai não teve uma experiência do Espírito Santo, mas irmão, a missão ela não é independente da distância. Por isso nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus nessa noite, para que Ele nos instrua nessa noite. Cantemos a Santíssima Trindade, saudando ela. A Trindade nos conduza à vontade, a fazer a vontade de Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Te entregamos, ó Trindade Santa, te entregamos a nossa vida nesta noite, nesse mês missionário. Que a Trindade Santa nos ensine a percorrer os caminhos, os lugares, aonde é necessário que o nome de Jesus seja anunciado, que pela força do Espírito Santo, que revigora nossas forças, que nos põe de pé, que recobre o nosso ânimo, que nos impulsiona a romper os desafios das nossas limitações. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a uma visão do Espírito, não uma visão limitada, como de São Paulo aos Coríntios. Não andamos pela visão, mas andamos pela fé.
que é o Espírito Santo de Deus, que é uno, que é trino, que é santo, nos conduza, que o nosso coração seja impulsionado, irmão, a uma visão profética, a um sopro de ânimo, a um vento impetuoso que nos conduza para as águas mais profundas. Tira de nós toda limitação, tira de nós, irmão, tudo aquilo que nos para, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo, meu irmão, que vai nos deixando numa letargia, mas que nós possamos, impulsionados por esse Espírito, ser, irmão, não ter medo dos desafios do campo de missão, onde quer que seja, irmão, como já bem disse aqui, ou em outro país, ou em outro estado, ou até mesmo dentro da sua casa, dentro da tua família, nas ruas do teu bairro, na tua universidade, irmão, onde você estuda, na sua escola jovem. Mãe, você, mãe, com a missão da maternidade, que o Espírito Santo, que a Trindade, o Pai que tudo criou, o Pai que tudo formou com perfeição, nos ensine a ciência, a sabedoria de sermos bons missionários, de fazermos, irmão, a ser a voz da igreja nas periferias, ser a voz da igreja, meu irmão, aonde quer que seja, que o Cristo que se entregou como sacrifício vivo, também o Filho de Deus, o Cristo Salvador, que assim também, irmãos, na nossa vida missionária, nós não possamos, irmãos, ser uma entrega parcial, não, mas seja uma entrega por inteira, uma entrega, meu irmão, de renunciar a si próprio e fazer com o exemplo do Cristo que se entregou no alto daquela cruz. Nós possamos viver a missão com intensidade, com o coração, desprendidos dos nossos desejos, desprendidos das nossas vaidades, mas uma entrega total por inteiro. Que a Trindade Santa nos ensine e que o Espírito Santo de Deus seja o protagonista de toda essa história da nossa missão, como Renovação Carismática Católica, como igreja, como membros consagrados. Nós queremos entregar ao Espírito Santo de Deus, e não podemos, irmão, de saudar aquela que é a mãe de Jesus, que é exemplo de missão também, a Virgem Maria. Queremos cantar a ela, queremos saudar a mãe, ela que é a padroeira das missões, ela que é a intercessora das missões. Maria, nós nos colocamos debaixo da tua poderosa proteção. Nós nos escondemos, ó Mãe, sobre o teu manto sagrado, a fim de, Mãe, que muitas das situações, das adversidades que não compete a nós, Mãe, nós suplicamos a tua intercessão em meio ao campo missionário, em meio ao campo de entrega. Nós colocamos tudo aos teus cuidados, ó Virgem Maria, ó esposa do Espírito Santo, ó Mãe de Pentecostes, ó medianeira de todas as graças, Mãe de Deus e nossa Mãe. Nós recorremos a Ti, Santa Mãe de Deus, para que nós possamos ser dignos das promessas do Teu Filho Jesus. Por isso nós cantamos, louvando a Mãe de Jesus. Singela, doce e pura Maria de José, Maria de José, Mãe terna e escolhida, Mãe terna e escolhida, és Mãe leal da fé. Seu nome é Maria, cante isso. Seu nome é Maria de Deus.
singela, doce, pura, Maria de José, eterna e escolhida. Suplica a intercessão da Mãe de Jesus. Mãe leal da fé. Abre teu coração. Missionários de Deus, seu nome é Maria. Não vai para o campo de batalha sem Maria. Ela pisa a cabeça da serpente infernal. Maria Santa e fiel, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Mãe da obediência, Mãe da obediência, da graça e do amor, da graça e do amor. que os homens se encontrem. Desta flor, teu nome é Maria, seu nome é Maria de Deus, Maria de Deus, Maria Santa e nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. Nova vida, a nova vida. Vamos aplaudir a Mãe de Jesus. Viva Nossa Senhora! E cheio dessa alegria, irmão, nós queremos louvar a Deus, amém? Louvar o Senhor Jesus, para que Ele derrame nos nossos corações esse Espírito Santo, amém? Por isso, Senhor, eu quero obedecer a tua voz, amém? Vamos lá, derrama o teu amor aqui. Senhor, eu quero obedecer a tua voz, derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Levante seus braços e clame o Espírito Santo de Deus. Como diz Romanos capítulo 5,
E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Espírito Santo, nós te louvamos. Espírito Santo, nós te glorificamos. Espírito Santo, recebemos. Espírito Santo, ora em nós com gemidos inefáveis. Vem inflamar o nosso coração. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Bendito seja. Louve ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, e dentro dessa dimensão, aquilo que a renovação carismática católica tem vivido nesse tempo, a palavra rema para esse tempo, para esse mês missionário, missionários e consagrados, está em Romanos, no capítulo 12, no versículo 12 também. A palavra diz assim: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Amado irmão, você que ouve essa partilha, caminhamos em unidade com esse movimento, porque o movimento, quem traz, quem proporciona é o Espírito Santo de Deus. Algo que não tem o Espírito Santo de Deus é algo parado, é algo que não tem vida. Percebe que lá no Vale de Ossos Secos, no capítulo 37 de Ezequiel, era um monte de ossos, era um ajuntamento de ossos, algo que não tinha vida, algo que não se movimentava. Mas o próprio Deus diz ao profeta Ezequiel: profere um oráculo, e os ossos começam a reviver, começam a formar carne, músculo. Meu irmão, olha que a palavra vai falar, olha a proposta dessa palavra: sede alegre. Irmão, como é viver a alegria em tempos de adversidade? Como é viver a alegria em tempos, irmão, não favoráveis? De que forma encarar essa alegria? De que forma, irmão, viver essa alegria? E muito mais do que viver, irmão, ser um outdoor dessa alegria para o mundo. O mundo conseguir enxergar em nós, fazer uma leitura de que talvez nós não temos o melhor carro, talvez nós não temos a melhor casa, talvez nós não temos patrimônios, não temos, irmão, investimento, mas é uma alegria, irmão, em nosso coração. Alegria que nos leva a acreditar que somos peregrinos nessa terra, que nós temos um lugar, e o nosso lugar é o céu. Irmão, por isso que ao perder um carro nós não perdemos a alegria, não perdemos nada. A esperança. Sede o quê? Alegres na esperança, paciente na tribulação. Paciente na tribulação, para encerrar. Paciente na tribulação e perseverante na oração. Irmão, se nós não continuarmos orando, dificilmente nós vamos encarar a segunda proposta: paciente na tribulação. Só o que vai produzir, irmão, paciência, de nós suportarmos todas as tribulações e declarar como Paulo: nada poderá nos apartar do amor de Deus, nem a fome, nem a peste. Estamos vendo peste. Nada, irmão, nem o frio, nada. É quem, irmãos?
protagonista do dia de hoje, o protagonista das missões, é aquele que impulsiona, aquele que revigora as forças, é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã da Diocese de Osasco. Eu me chamo Angélica, faço parte da comissão missionária dessa diocese. E é com muita alegria que hoje nós estamos aqui para dar sequência ao nosso mês missionário. Hoje, de forma muito especial, temos nossos convidados aqui, o Rogerinho, da missão Eu Prefiro Paraíso, e o casal Mônica e Reginaldo, da comunidade Kenosis. E é com muita alegria que nós estamos aqui para partilhar com vocês sobre missão. Hoje nós temos como tema Vida Consagrada à Missão. E de modo muito especial, eu quero dar boas-vindas ao Rogerinho, à Mônica e o Reginaldo. Sintam-se à vontade, né? E eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Meu nome é Reginaldo, sou casado com a Mônica, nós somos casados há 17 anos, já fazemos parte da renovação já. Eu faço parte da renovação já há 25 anos. Nós temos 4 filhas, Isabelle, Milena, Maria Tereza, Catarina, que são muitas filhas, pode ser que eu erre o nome, então estou falando bem devagar. E nós temos também um filho que está no céu, né, que é o João Paulo, que Deus levou, que é nosso intercessor lá. Então, nós temos 5 filhos no total, 4 filhas e um menino. E sou consagrado à comunidade Kenosis, e vai fazer 3 anos agora, né, fez 3 anos, que nós fazemos parte agora da comunidade de vida. Então, eu e minha família, todos nós somos consagrados a essa nova etapa, né? Viemos da Diocese de Jundiaí, e depois de algum tempo participando aqui da Diocese de Osasco, o Senhor nos fez o convite para sermos comunidade de vida. Até então éramos somente de aliança, fazíamos parte da comunidade já Kenosis, mas como aliança, e depois de agora 3 anos recente, o Senhor nos fez esse convite, esse chamado a doarmos toda a nossa vida para Deus e como a comunidade Kenosis. Então nós estamos aí já há 7 anos aqui na Diocese de Osasco, vivendo este carisma de esvaziamento, né? Comunidade Kenosis, né? Ser tudo para todos. E a gente está disponível aonde Deus nos mandar. Amém. Como eu sou a esposa do Reginaldo, então vou ser mais objetiva, porque ele já mencionou tudo o que é a mesma coisa, né? Então eu me chamo Mônica, esposa do Reginaldo, casada também no mesmo tempo. Graças a Deus estamos aí vivendo, né, esse chamado missionário com desprendimento e renúncia diante daquilo que Deus vem propondo para nós a cada dia. Eu me chamo Rogério, né? Muitos me chamam de Rogerinho, né? Eu sou casado também com a dona Andréia. Estou aqui com meu filho, Samuel, meu primogênito. E nós somos casados há 18 anos e temos 10 filhos. Como os irmãos aqui também mencionou, nós também temos 2 filhos que nós já entregamos para Deus. E é uma alegria dizer isso, né? Que também temos um filho enterrado no Espaço Beata Helena Guerra, né? Temos um filho enterrado lá no Espaço Beata Helena Guerra. E eu faço parte da renovação carismática há 21 anos, né? Atualmente estou a serviço da coordenação do grupo de oração. E além disso, nós iniciamos uma missão chamada Missão Eu Prefiro Paraíso, que tem como objetivo atender os irmãos de rua. Já vai para o 6º ano, né, essa missão. Agora nós estamos em uma fase de nos tornarmos também uma nova comunidade dentro da Diocese de Osasco, fruto da renovação carismática católica. E estamos aí, caminhando para
nos dar esse passo e se tornar uma comunidade de aliança, para, se for a vontade de Deus, nós nos tornarmos uma comunidade de vida. E nós atuamos nas periferias, nas comunidades, né? Onde tiver uma pessoa em situação vulnerável, nós estamos ali, debaixo dos viadutos, nas calçadas, e a missão é levar esse batismo do Espírito Santo, esse Pentecoste também, nesses lugares. Amém? É isso. Amém. Bom, dadas as apresentações, eu queria perguntar para vocês, como que foi o chamado de vocês, a comunidade Kenosis? Essa pergunta, eu tinha combinado com a Mônica já, que essa pergunta, como a gente recebeu as perguntas antecipadas, graças a Deus, eu tive um momento com a Mônica para nós dividirmos um pouco, e essa pergunta ficou para mim. Então eu vou responder, e depois qualquer coisa, como a gente está bem à vontade, graças a Deus, a Mônica pode completar, mas o nosso chamado se deu, como o irmão também falou, a gente já é da Renovação Carismática já há alguns anos, né, bastante tempo já, e dentro da Diocese de Jundiaí, eu e minha esposa, a gente já era ativo na renovação, ela já era coordenadora de grupo de oração, eu, Ministério de Música e Louvor, já conduzi também Ministério de Música, e nós já tínhamos uma vida na Diocese de Jundiaí muito ativa, tanto paroquial quanto dentro do grupo de oração. Então, a gente já estava praticamente, vamos dizer assim, que estável em termos de serviço ao Senhor, serviço na paróquia. Como família, a gente já tinha as nossas 2 filhas, já estavam estudando, eu trabalhando, e vamos dizer assim, nessa segurança do meu trabalho, e ela já na missão, servindo ao Senhor no grupo de oração, e eu também, o Senhor nos chamou a algo mais. Então, nós não viemos fugido da Diocese de Jundiaí, expulsos da Diocese de Jundiaí, e chegamos aqui e a Diocese nos acolheu. Não, a gente estava bem lá, e a palavra que nos chamou, desde lá, quando a gente veio, foi a palavra que o Senhor falou, né, para Pedro, né? E aí Pedro respondeu assim para Jesus: aonde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Essa palavra, ela pegou no nosso coração, e todo encontro que a gente ia de lá, de grupo de oração, era encontro de criança, e o Senhor dava a palavra para o servo lá. O Senhor está me dando uma palavra. Qual palavra que era? Aonde iremos nós? Se só Tu tem palavra de vida eterna. Ia no reunião do Ministério de Música, o pessoal lá está tocando, irmão, o Senhor me deu uma palavra, eu, qual? Onde iremos nós? Só Tu. Eu falei, Senhor, essa palavra está me perseguindo. Vi uma irmã lá de outra cidade pregar um retiro para servos, o Senhor está me colocando uma palavra, era essa. Falei, Mônica, o Senhor está querendo algo mais de nós. E foi nesse momento, né, que o Senhor falou para nós: eu quero algo de vocês. Até então a gente nem sabia que existia comunidade, nova comunidade, e a gente começou a pesquisar, começou a falar: Senhor, o que Tu queres de nós? E a gente falou assim: Senhor, mas a gente já serve no grupo de oração, a gente já é fiel na paróquia, a gente não tem reclamação, graças a Deus, o que o Senhor quer? E aí, agora, recente, né, Dom Henrique Soares, né, que faleceu agora, que o Senhor levou, uma frase dele que me marcou muito, né, e vem me acompanhando também, confirmando tudo isso. Ele fala assim: eu sirvo ao Deus da paz, mas que não me deixe em paz. É engraçado. Ele fala: eu sirvo o Deus da paz, mas Ele não me deixa em paz. Como quem diz assim, aquele que busca a Deus vai entrando numa intimidade que Deus vai querendo mais. Jamais você vai chegar num ponto que Deus vai falar: tá bom aqui, pode estacionar o seu carrinho aqui, né, Rogerinho, pode estacionar aqui, depois de 20 anos, já com tanto filho assim, pode ficar tranquilo aí, né, estacionar. Não, o Senhor vai estar sempre nos colocando mais. E foi nesse momento que a Rafaela, da Diocese de Osasco, né, que já era da comunidade Kenosis, foi pregar um retiro para nós e nos apresentou a comunidade Kenosis, mas de uma forma muito bem por cima, bem assim: ó, vocês querem conhecer uma comunidade? Vai lá uma quarta-feira conhecer. Bem assim, não foi nada de espantoso.
E a gente aceitou, falou, a gente estamos nesse Deus que não nos deixa em paz, então vamos lá para ver o que é, né, para ver o que Deus fala conosco. E a gente veio numa quarta-feira, na comunidade Kenosis, viemos de lá, e aí o Senhor, já no primeiro dia, pisamos na Kenosis, o Rogério estava falando sobre o carisma, já assim na lata, a gente já chegou e não foi passado a mão na cabeça, ele já falou a real. A Kenosis é isso, quem quer viver a Kenosis vai ter que se esvaziar, vai ter que morrer, vai ter que sofrer. E a gente olhou aquilo, a gente falou, nossa, gostei, gostei disso, meu Deus, aquilo caiu no coração. E os irmãos falando, nossa, vocês vieram bem no dia que o Rogério está inspirado. E a gente falou assim, a gente gosta sim. E foi muito bom aquela noite, né, de quarta-feira, que o Senhor, a gente já não chegou e falou, vamos ser da Kenosis, mas aquele dia a gente já viu algo diferente. A gente já falou assim, não, o Senhor quer algo mais de nós nessa comunidade. Não sabemos ainda se vamos ficar ou não, mas a partir daí começou a nossa história na Kenosis. A gente não chegou e já entrou, não, a gente fez todo um processo, né, de vocacional ali, conhecendo a comunidade, conhecendo o carisma, e assim foi, né, e a gente falou assim, se é isso que o Senhor quer, né, a gente aceitou. Então já faz 7 anos que nós estamos aí nessa comunidade. E foi assim, foi num algo muito interior, que alguns falavam assim, para que sair de lá? Vocês têm grupo de oração, vocês têm amigos, têm compadres, para que sair? Mas o Senhor, Ele nos deu uma visualização assim, de um barquinho, bem no mar, bem no meio do mar. E aí a gente falava para o Senhor, por que, Senhor, esse barquinho no meio do mar? O Senhor falava, é como está a vida de vocês. Vocês vão caminhar, vocês vão nesse mar, e o Senhor vai ser o norte de vocês. Então, só quero de você o sim, só isso. E a gente falou, sim, Senhor, eis-me aqui. E aí a gente está aqui, já feliz da vida, buscando fazer a vontade de Deus. Amém. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir, né? Não parar, mas sempre continuar. Glória a Deus. E você, Marquinhos, Rogerinho, Marquinhos, ó. Você, Rogerinho, tem uma missão belíssima, né, com os irmãos de rua. Como que foi esse despertar? Como que foi esse chamado para a sua vida? Como que você respondeu, percebeu do Senhor esse seu chamado, essa sua vocação com os irmãos de rua? Como que foi isso? Então, irmã, é assim, bem exatamente o que o irmão Reginaldo com a irmã Mônica falou, né? Tava tudo organizado, tava tudo em ordem, coordenando o grupo de oração, né? Uma amizade assim com o nosso pároco, o Padre Diego, que é assessor da renovação, tudo certinho. E não precisava de mais nada humanamente falando, né? Tudo muito legal, a gente sou ministro da palavra, né? Na minha paróquia, coordenando o grupo de oração, participando dos encontros da renovação, e de repente, naquele dia, o céu escreveu para nós assistirmos o filme de São Felipe Neri, né? Eu Prefiro o Paraíso. E aí nós fomos assistir o filme, eu e minha esposa, mas com a intenção de assistir o filme um casal junto, com uma pipoca junto, e tá tudo certo. E nesse filme, nós assistimos juntos, somente eu e ela, e dentro de casa mesmo, e ali, ao decorrer do filme, algo invadiu a minha casa, como diz a Virgem Maria, o anjo invadiu o meu quarto. E a nossa casa também foi invadida por uma força sobrenatural. E quando terminou o filme, eu terminei aquele filme chorando, né? Assim, equilibradamente falando, chorando, mas muito tocado, e uma voz falando dentro do meu coração que não só eu, mas qualquer batizado no Espírito Santo de Deus precisa de ser uma igreja em saída. E os tempos encaixavam. O Papa dizendo igreja em saída, e veio de encontro a esse momento. E aí iniciei, eu falei, Senhor, mas eu não sei nem o que fazer. E
o Senhor trouxe no meu coração a palavra de ciência, cobertor, eu entendi que era o cobertor e eu falei, eu não tenho muito também, a família é grande, a gente não vive assim tranquilamente, todos os dias lutando, né? E peguei o cobertor e falei para minha esposa que eu iria para a rua fazer a missão, ia começar uma missão, e eu não ia mais ficar só no grupo de oração, até usei esse termo, né, com todo respeito, eu amo a renovação, eu não saio dela de jeito nenhum, eu não vou ficar só no chão da laricanta, não, eu quero fazer alguma coisa, e a palavra de Tiago já veio para dar uma sapecada também, já dizia assim, fé sem obras é morta, e falando, vai, levanta, e põe-te a andar, e aí eu saí, fui para a rua, mês de maio, mês de junho mais ou menos, 7 graus em Carapicuíba, 6 graus em Carapicuíba, e eu fui para a rua, não sabia como ia fazer, morria de medo de morador de rua, né? Foi até uma estratégia do Espírito Santo de me curar também, porque quando eu era jovem com 15 anos, eu entregava o boletim jurídico na Rebouças, Faria Lima, e uma vez eu joguei um boletim jurídico debaixo de uma porta assim, que a gente jogava de longe, igual esse pessoal do Estadão aí, e assustei o morador que estava dormindo naquela residência e ele saiu correndo atrás de mim com a ripa, atravessei a Faria Lima correndo, né, e aqueles rapazes que vendem pão, café da manhã, já me segurou ali, me protegeu e pegou e enfim, eu tinha esse trauma, então eu falei, agora eu vou para a rua, vou dar de cara com eles, e aí, como vai ser? E o Espírito Santo foi me guiando, entreguei 2 cobertor, vim embora para casa, né, e falei, e agora? Acabou o cobertor, não tem mais reserva em casa, vamos continuar, e aí peguei, isso era na quinta-feira, na quarta-feira, na quinta-feira o grupo de oração, chegou uma irmã lá, o nome dela é Pamela, né, eu digo que a missão começou com ela, e ela falou assim, terminou o grupo de oração, Rogerinho, eu tenho um monte de cobertor no meu carro, não sei o que fazer, para onde dar, eu falei assim, é para mim mesmo, bem-vindo à missão Prefiro o Paraíso, e aí fui para a rua de novo, e na sexta-feira que eu saí para entregar, tinha um irmão jogado naqueles resto de concreto usinado, molhado, ele todo defecado, todo urinado, alcoolizado, e numa situação, num frio tremendo, e eu parei o carro ali, liguei o pisca no centro de Carapicuíba e comecei a entregar cobertor, forrei um cobertor, porque essa é a parte da missão, ali inicia a missão, e ali eu forrei 2 cobertor, em cima daquele concreto usinado, peguei ele no colo para colocar, porque ele não tinha condição de levantar, ele estava tremendo muito, e quando eu peguei ele no colo, ele me agarrou, falou, reza comigo, aí eu falei, rezo, agora não tem jeito não, eu falei, vou apanhar agora do morador de rua, é o morador de rua, né? E aí rezamos o Pai Nosso, no final do Pai Nosso ele olhou bem dentro do meu olho e disse assim, nunca mais nos veremos nessa terra, mas nós nos encontraremos um dia no paraíso de Deus, confirmou o nome da missão, né, em si, o nome da missão, e aí eu coloquei ele ali, cobri ele e fui embora, e no outro dia eu já saí dali pensando que no outro dia eu vim trazer café, só que naquela mesma noite ele entrou em óbito, né, naquela mesma noite, então, ali não era um morador de rua, ali era um anjo de Deus, uma pessoa de Deus, dizendo que é para iniciar essa missão, então assim iniciou a missão Prefiro o Paraíso, e por fim, foi tomando muitas realidades, né, e até nós entrarmos para dentro, cozinhamos nas nossas casas, depois partimos para a igreja, e depois partimos para a diocese, e depois partimos para muitas dessas realidades, como diz o irmão, o barquinho, está na mão de Deus, não sei para onde nós vamos, não pedimos um sítio, ganhamos um sítio para acolher os irmãos, em São Lourenço da Serra, já participamos de reunião com o Dom João, com o Padre Nilson, e assim por diante, e estamos aí, em nome de Jesus, caminhando para fazer a vontade dele. Amém. A gente vê que o aonde mandar eu irei é bem presente, né, na vida de vocês, né? E como que vocês lidam com a família de vocês, né? Vocês com 4 filhos, você com 10 filhos, com esse desapego, né? Vocês são consagrados de vida. E como que é isso, né? Essa quênose, esse esvaziar-se? É bem isso mesmo, é um esvaziamento todo dia, né? Eu digo que esse chamado missionário nos leva a uma morte diária, mas não no sentido de reclamação, é no sentido de alegria, porque quando nós dizemos o sim, o Padre Fábio olhou nos nossos olhos e disse, estão preparados para morrer? Porque o trigo só dá fruto se ele morrer.
Então, eu levo essas palavras do Padre na minha vida, como esposa, como mãe, né? Então, todos os dias eu sei que eu tenho que morrer e se faz necessário essa morte, né? Então, é toda uma dinâmica que a gente tem durante o dia em casa, mas eu acho que o mais importante para mim, a partir desse chamado missionário, foi quando o Espírito de fato revelou ao meu coração que eu era mãe, sabe? Assim, foi uma revelação interior. Porque às vezes, e eu digo aqui até para as mães que provavelmente estarão assistindo, que às vezes são mães e não se tocaram que são mães. Então, casaram e não se tocaram que são casadas, sabe? Existe ali todo um contexto. Então, como foi? Eu estava ali organizando as meninas para levar na escola. E eu sou do tipo da mãe muito participativa na escola, na vida delas, nas reuniões. Então, eu sou daquela mãe que eu levo na escola, que eu vou buscar da escola, não deixo ficar andando sozinha na rua. Eu sou dessa mãe, né? Eu até brinco com elas, eu falo, sou a mãe mala. E daí, num dia eu estava levando elas para a escola e estava uma chuva muito grande. E ele trabalhava com carro, então eu fui andando a pé, só com o guarda-chuva. Aí uma chuva, e ali estava aquele temporal, tudo, e eu falava assim, Senhor Jesus, essa água vai nos levar embora. E naquele momento, o Senhor falou, é isso. Aí eu falei, verdade, é isso. É assim que eu vou ser santa, sendo mãe, fazendo aquilo que eu fui chamada a fazer. Então, esse chamado missionário, ele só veio, na verdade, agregar na nossa vida de família. Ele não, eu até partilho com as meninas, com a Isabela e a Milena, eu falo para elas assim, que Deus, quando nos chama, Ele não nos tira nada, Ele nos dá tudo. Ele não nos tira nada. Tanto que o Padre disse para nós, não vos faltará nada. E eu digo para vocês como testemunho, não nos falta nada, né? Às vezes as pessoas olham para nós e falam, mas como que é viver assim? Eu digo que eu e o Regi, nós temos essa fala entre nós, que isso é da nossa vida mesmo. Nós olhamos e falamos assim, nós vivemos uma sã loucura com Deus. Nós somos felizes a partir do momento que Deus nos chamou a viver essa vida louca, essa sã loucura, para entregar a nossa vida. Então, como ele disse no início, estava tudo tranquilo, né? A vida estabilizada enquanto família, enquanto filhos, mas Deus olhou para nós e disse, eu quero mais, né? Eu quero que a sua família esteja junto comigo naquilo que eu quero, né? Então, existe todo um dia a dia, né? Nós acordamos cedo, tem a organização da escola, então tem uma rotina com as maiores, vai para a escola, tem a rotina com as menores, horário de banho, horário de dormir, horário de brincar com elas. Então, eu procuro organizar o meu tempo, eu não trabalho mesmo fora, não trabalho. No começo foi isso, né, algo que Deus também foi transformando na minha vida, que quando eu engravidei da Isabelle, eu tinha uma convicção que eu ia continuar a trabalhar, e no decorrer da gestação, o Espírito foi me convencendo. Hoje, depois de 14 anos, né, que é a idade dela, depois de 14 anos, eu vejo o quanto que foi necessário esse esvaziamento. Então, na verdade, a mãe, o pai, nós vivemos a kenosis na nossa vida. Essa kenosis de morrer para a nossa vontade, né? Porque a kenosis de Jesus Cristo, ela faz isso, ela vai nos esvaziando de nós, vai tirando a nossa vontade própria, nós vamos morrendo, por isso a morte diária, porque nós vamos morrendo dia após dia para aquilo que nós achávamos certo, para aquilo que praticamente estava tudo organizado. Então, a gente morre para uma estabilidade pessoal, para viver essa instabilidade de Cristo, né? Como o Dom Henrique disse, que é um Deus que não deixa em paz. E Cristo, ele age assim conosco. Eu digo que Cristo, ele é insaciável, porque você diz sim para ele aqui. Aí ele, ok. Depois, ele aprofunda esse sim, né? Então, assim, viver essa vida, né, em família para nós é exatamente viver esse esvaziamento diário, com todo o contexto que uma família tem, não abrindo mão, mas pedindo a Deus a sabedoria para tratar cada coisa no seu lugar. Eu acho interessante você falar isso, porque
quando a gente fala em missão, a gente já pensa em Santa Teresinha, né? A padroeira das missões. E uma coisa que eu acho muito legal é que como uma santa que ficou enclausurada é padroeira das missões, chega a ser cômico, né? Você pensar nisso. Porque automaticamente quando a gente pensa em missão, a gente já pensa algo muito grandioso, a gente pensa em nações, em conquistar terras, em povos, em outras línguas, em algo muito grandioso. E a missão, ela se dá nas pequenas coisas, né? Isso Santa Teresinha, ela mostra com a vida dela o quanto que é real isso, né? Ela foi santa por quê? Porque ela levava o lixo com amor, né? Você, como mãe, você troca sua filha com amor, você educa com amor, com o maior amor e carinho que você pode, né? E na visão de vocês, o que impede essa percepção de que a missão ela acontece em todo lugar, né? Em todo campo, em todo lugar, ela tem uma missão para acontecer, sendo como mãe, sendo como pai, sendo como um consagrado, uma consagrada de vida ou de aliança. O que impede essa percepção? O que vocês acham disso? Olha, para mim, eu acho que o que impede um pouco dessa percepção é exatamente não ter o olhar ampliado do sentido missão. Né? É ter um olhar minimalista da missão. Então, às vezes as pessoas falam, quando elas ouvem missão, elas entendem que a missão é justamente as grandes missões, né? E, na verdade, a missão ela tem, tanto que no Catecismo da Igreja, se a gente for ler, tem os documentos, o Redemptoris Missio mesmo, que o Papa João Paulo II escreveu, aí tem o Evangelho Nunciandi, que o Papa Paulo VI escreveu, que ele fala da missão do leigo na Igreja e no mundo. Então, é muito amplo o sentido missão. Então, eu acho que é exatamente isso, as pessoas precisam acordar, pedir ao Espírito que revele o olhar missionário de fato, né? Porque às vezes nós vemos missionários frustrados porque a missão externa, né, a missão ad extra que a gente fala, não aparece. Então ele fica esperando ir para um Marajó, ele fica esperando ser chamado na África, ele fica esperando ser chamado nos países maiores, e eu não estou aqui desmerecendo essa missão externa, não estou. Eu estou dizendo que não é só a missão externa no sentido internacional, mas tem a missão interna, sentido diocese, tem a missão interna, sentido grupo de oração, interna, sentido paróquia, interna, sentido família, periferia. Então, você vê que o âmbito é muito grande. Então, eu acho que é exatamente isso. O que impede as pessoas de olhar a missão como ela de fato é porque o olhar está lá fora, está lá no grande, e precisa, a missão precisa começar do mínimo, das pequenas coisas. Existe um ponto aí também, né, não sei, existe um ponto aí, porque do impedir de enxergar a missão como ela é, porque criou-se uma expectativa de missão, né? Criou uma cultura de missão, de que hashtag indo para tal lugar, né? Hashtag indo para tal lugar, e é o que bem a irmã colocou aqui também, de Santa Teresinha. Há uma frase, a humildade não está em primeiro lugar e nem no último lugar, mas sim onde Deus nos colocou. Então, parte do princípio de intimidade. Como que eu vou entender qual é o meu campo de missão? E que eu não vou fazer aquilo porque alimenta o meu ego, porque dá visibilidade, porque é legal, porque tudo que se iniciou escondido. A Kenos hoje já é mais visível, mas quando iniciou, era quem participava que estava ciente daquilo que acontecia ali. A missão Prefiro o Paraíso era ali, no escondido, né? Porque é no secreto que Deus revela algo tão grande. Aí depois que vai para um bio diocesana, como foi para a primeira página do bio diocesana, a missão Prefiro o Paraíso, tornou mais conhecida. E pessoas que talvez esperaram chegar nesse ponto para se enamorar por essa missão. Não porque tornou visível, não, mas porque muitas das vezes é porque a pessoa ela ainda está presa àquilo que alimenta o ego, que é legal, é pelo emocional, pela adrenalina, por esse lado. E não, é bem mais do que isso, é uma intimidade com Deus, parte da intimidade com Deus,
É mais ou menos você entrar para uma missão, sem intimidade com Deus, é construir uma casa sem alicerce. Ela vai ruir, entendeu? Então, é parte de uma intimidade. O que impede eu de entender que talvez eu chegando aos 40, a minha missão é jovem, mas de repente, o meu coração, eu me alegro em fazer a caridade com os irmãos ali, mas de repente, porque não passou por um processo de intimidade ali no secreto, no escondido com Deus, não entendemos. Eu olho para os irmãos e vejo os irmãos bem resolvido a questão, porque ouviu a voz de quem? Do pastor. Ele direcionou o campo de missão correto, porque ele é o dono de toda a ciência. Então, eu entendo que é isso. O que impede é a intimidade. Porque quando eu ouço Deus, Ele é o bom pastor. O bom pastor não vai nos conduzir para onde está o lobo, não. Muito pelo contrário, Ele vai nos conduzir, Salmo 22, em verdes prados, né? Mesmo que venham as adversidades, mas Ele nos conduz para os verdes prados. Sim, e na realidade em que a gente vive hoje, né, nessa questão de pandemia, de todo mundo estar recluso nas suas casas, agora nem tanto, né, graças a Deus a gente chegou na bandeira verde no nosso estado, mas a gente passou por meses em que a gente não podia participar da Santa Missa, que a gente não poderia estar com pessoas em reuniões grandes com pessoas, né, e a gente pensando nessa questão do externo da missão, o que vocês acham que mudaram, né, com a pandemia nessa questão missão? Porque aí a gente é chamado a voltar para o secreto, né, a retomar essa intimidade. Lógico, é muito bom você ter um momento com os irmãos, né, a comunhão com os irmãos, mas também, sem sombra de dúvidas, o seu momento no secreto, ele é o mais importante, né, que é quando você está ali, você e Deus, e mais ninguém. É onde ali você se desdobra, onde você se conhece, onde você se relaciona, onde você se revela, exatamente. E na pandemia, o que muda, né? Para vocês, o que mudou na missão? O que vocês sentiram durante a pandemia? Assim, o que a gente pôde ver como família e junto, né, em família, a gente viu que cada família hoje, até eu partilho com a minha esposa, né, sempre, que essa pandemia, ela veio para trazer e revelar muita coisa. Então, assim, até muitas pessoas, a gente vê falar em alguns jornais, né, tem família que se separou depois da pandemia, tem filhos que não sei o quê, tem outros famílias que o marido já não aguentou mais a mulher, porque ele ficava longe da mulher, e agora está ficando perto, não está aguentando. Só que aí eu fico pensando, isso aí revela aquilo que estava escondido, ou seja, já estava ruim antes da pandemia, a pandemia trouxe à tona, não é querendo falar, mas eu e minha esposa, agora eu trabalhando home office, eu converso mais, a gente brinca mais, a gente fica junto mais, partilha, eu fico mais com as minhas filhas, abraço mais, beijo mais, rezo mais. Ou seja, será que foi a pandemia que fez as pessoas separarem? Ou já estava ruim e a pandemia fez Então, a missão hoje, dentro de uma pandemia, é você revelar o que você é. Se você é de Deus, não vai ser a pandemia que vai fazer você. Pelo contrário, eu partilho com muitos irmãos, e o que a gente vê o quê? O Senhor chamando exatamente a isso, a uma interioridade maior ainda, a uma intimidade com o Senhor, como o irmão Rogerinho falou, maior ainda. Então, a pandemia não afastou as pessoas de Deus, pelo contrário, aquele que está em Deus aí que quer mais ainda Deus. Senhor, e isso é provado na história da igreja. Quando que a igreja cresceu mais? No tempo de sofrimento, no tempo de crise. Não foi no tempo da bonança, não foi quando a igreja era aceita, quando a igreja, não, quando a igreja mais cresceu, foi quando ela foi mais perseguida, foi quando ela teve mais crise, quando foi a época que as pessoas falavam assim, nossa, agora a igreja acabou, aí saía São Francisco de Assis, nossa, a igreja agora já era, aí São João Paulo II, porque é isso que faz. Então, assim, a pandemia, ela, ao meu ver, ela veio revelar, e os cristãos que estão em Deus,
agora são mais revelados ainda. Então, quem já era da missão, a pandemia revelou mais missionários ainda. Então, glória a Deus, não pela pandemia, porque isso a gente tem que rezar mesmo para que Deus venha, né, nos ajudar e venha interceder. Mas que aquele que sabe bem aproveitar, isso é um momento de graça até para os missionários, para fazer Jesus conhecido, né? Por isso que eu digo assim para você, assim, né? Os irmãos que estão ouvindo, né? Diante dessa pergunta, sempre o olhar tem que estar no bom pastor. O missionário não pode perder o olho do bom pastor. Jesus ia lá, manifestava a cura, a libertação e se retirava para a intimidade. Quando nós perdemos essa configuração do bom pastor, aquele que nos ensina, que nos conduz, que nos dá o termômetro diante de qualquer situação, nós vamos nos perdendo. Perdeu essa dimensão, perdeu tudo, porque ele expulsava os demônios, ele podia continuar expulsando e não ia acabar, porque era pleno do Espírito Santo. Mas ele, por si próprio, nessa militância, nessa terra militante, nessa igreja militante como ele estava, ele também nos deu o exemplo de como fazer. Então, o olho tem que estar voltado para ele. É como o irmão disse, quantas pessoas que diziam, né, missionário, a pandemia revelou. Porque quem de fato é missionário e tem essa configuração, ela mantém isso, ela mantém essa configuração em Cristo, ela não perde esse ardor missionário, ela entende que, aqui talvez escandaliza um pouco, mas ela não perde aquilo de que aquele que perde a vida ganha, aquele que ganha a vida perde. Ela não adaptou o evangelho a esse tempo. Não, agora tem que se cuidar. Não, ela continua com o mesmo propósito. Aquele que perde a sua vida ganha, aquele que ganha perde. Quem quiser salvar vai perder. E quem aceitar perder vai ganhar. Tá entendendo? Então, ele não perdeu esse perfil de missionário. E aí é aquilo que a gente muitas das vezes fala, né? Mas a expectativa tirou as pessoas. O ajuntamento de pessoas acabou. As viagens encerrou. Então, quem estava limitado a número de pessoas, a viagens, acabou. Então, revelou que ele não é missionário. Não é porque nós estamos dando nenhuma sentença aqui, não é isso. Mas os atos revelam. Acabou as viagens, acabou o avião, acabou a hashtag para lá, para cá. Agora é hashtag dentro de casa. Se eu sou um bom missionário do lado de fora, agora, será que eu sou um missionário também dentro da minha casa? Agora eu estou produzindo vida para dentro dessa igreja doméstica? Se eu não estiver produzindo, então não sou missionário, coisa nenhuma. Eu falo para mim, não sou. Eu preciso de produzir vida plena em abundância, dentro do meu campo missionário que me propõe hoje, que não limitou sair para fora, né? Porque cada um tem uma particularidade com Deus. Pandemia só me fez crescer, só me fez ir para a rua, só me fez ir para o campo de batalha, a ponto de ligar para o Padre Diego e falar: Padre, nós não vamos parar, Padre, não dá um jeito. Ele liga para o bispo autoriza, fala: não, então vai. Então nós somos mesmo em tempo de pandemia, a ponto de entregar 15 mil refeições, de evangelizar desse jeito, irmão. Não mudou nada. Jesus não é o mesmo do ontem, do hoje e eternamente. Então ele é o Deus da pandemia também, do tempo de pandemia. Ele é o Deus, não mudou nada. Você é missionário de Deus, somos missionários em todos os tempos. Não é só quando tem púlpito, tem plateia, não. O Rogerinho falava muito do tempo, né? E veio no meu coração aquela palavra: preciso saber em que tempo viveis. Então eu vejo que a pandemia, ela nos ensinou a ler o tempo que estamos, no olhar de Cristo, né? Nos trazendo para essa intimidade, essa profundidade. Então, eu vejo assim que esse tempo de pandemia foi, sim, um tempo de recolhimento. Para aqueles que permaneceram na intimidade com Deus, eles compreenderam a questão desse recolhimento interior. A pandemia, ela trouxe essa dimensão de olhar para o crucificado e saber que é dele que emana todas as coisas. A oração nas laudes fala
que em Deus comece e para Deus termine todas as coisas que fizemos. Então, a pandemia ela veio revelar exatamente isso, que em Deus começamos os nossos atos, em Deus que nós comecemos a ouvir aquilo que Ele quer de nós, qual é o direcionamento, que em Deus comece o sentido da missão, né? São João da Cruz, um santo muito assim fantástico da nossa igreja, ele ensina num dos seus poemas que ele diz que aquele que quiser vir ao tudo não pode ter gosto em nada. Aquele que quiser desejar todas as coisas não pode querer desejar gosto em nada. E se você se colocar desta forma, você vai estar no centro da humildade. Ou seja, o seu lugar, o meu lugar é no centro da humildade. O que é humildade? É a verdade, como diz Santa Teresa. E é onde Deus nos quer, como o irmão falou. Então, o nosso lugar hoje, na pandemia, sem pandemia, é no centro da vontade de Deus, é aos pés de Jesus Cristo, é olhando para Ele, sabendo que é dele que virá todas as coisas. Então, a pandemia, ela nos trouxe essa riqueza, né? Aquele que está profundamente ligado a Cristo, que está ligado à videira, ele não vai sair de perto, né? O vento vai abanar para um lado e para o outro, mas ele vai permanecer firme na videira. Então, eu vejo que a pandemia ela veio trazer para nós essa dimensão de reflexão. É importante nós reconhecermos o tempo que estamos. É lógico que esse tempo que nós estamos vivendo hoje, eu sempre falo para o Regi, é um tempo estranho, né? Tem uma música da Kelly Patrícia, que o nome da música chama Tempos Bélicos, que esse termo tempos bélicos é um tempo de batalha espiritual, é um tempo de luta. Então, o que nós, missionários, precisamos compreender e ver, o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de batalha espiritual, é um tempo de luta que nós estamos vivendo. Então, é preciso enxergar aquilo que está acontecendo, não só como um olhar de negatividade, mas um olhar de tudo, ainda que tudo esteja partindo para um lado negativo, que nós vemos, né? Nós sabemos que por muitas vezes o governo tem usado a situação da pandemia para querer fazer algo para si próprio e outras coisas que a gente tem percebido e que, como cristão, nós não estamos alheios a essa realidade. Só que, em cima de tudo isso, o que Deus quer para nós, missionários, vivermos neste tempo? Então, é importante saber, vivemos sim num tempo estranho, mas é nesse tempo estranho, o Deus que não muda, o Deus que sempre vai ser ontem, hoje e sempre, e que nós precisamos permanecer no centro da vontade dEle. Porque daí vai vir ventania, vai vir o que for, e isso não vai mudar, né? O Deus que não muda. Amém. Uma das coisas que eu, vendo vocês partilhando, né, me veio o coração, é que antes as pessoas viam a missão como algo, já assemelhava missão a jovem, né? E hoje, a gente vê que o nosso tempo é um tempo onde, não só hoje, de muitos anos já, né? Que uma das coisas que mais atacam, né, são as famílias, né? E hoje, o que vocês falam para as famílias que não têm sabido viver esse tempo de ter aula em casa, de ter que ser professor, de ter que ser pai, de ter que ser mãe, de ter que ser um amigo para brincar, de ter que ser multitarefas, né? Multiversões, assim, porque a gente vê que eu acompanho algumas pessoas, as pessoas conversam comigo e falam assim, mas para vocês que são de igreja é fácil, para vocês que são, porque tem gente que acha que porque você tem uma posição dentro da igreja de liderança ou de coordenação, a vida é mais fácil, né? É mais tranquila. Só que não. E o que vocês falam para as famílias nesse tempo, né? Como não só fazer, mas ser missão nas famílias, né? Então, assim, bem breve, né? Eu converso com as minhas filhas, né, as mais velhas, que tem as gêmeas que vão fazer 1 ano ainda, e as mais velhas, que a gente partilha, a gente conversa, medita a palavra junto, e a gente lê o Salmo, lê o Evangelho, e aí a gente partilha com elas, e eu falo algo que eu falei para elas e que é a minha missão. Falei para elas assim, a missão minha de pai para com vocês
é levar vocês para o céu. É isso. Resume nisso. Aí eu falei para elas assim, eu quero que vocês sejam sim uma arquiteta, eu quero que vocês sejam engenheira, eu quero que vocês escolham, sonhem em ser algo, porque o jovem precisa sonhar em algo, e até humanamente falando mesmo. Então, por exemplo, elas chegam para mim e falam assim, pai, eu estou pensando em ser veterinária. Pode ir, estude mesmo, o que eu puder fazer, estamos aí. A outra fala assim, eu quero ser professora. Pode estudar e vamos fazer o que for possível para que você seja. Mas antes disso, se eu não levar você para o céu, não adianta nada ser arquiteta, ser engenheira, astronauta, cientista e for para o inferno. Como elas já estão na adolescência, já não dá mais para falar da historinha, da cegonha, não. Agora já está na época. Então falo para elas assim, filhas, a minha maior missão como pai é levar vocês para o céu. Agora, o restante vai vir como acréscimo. Eu tenho certeza que vocês vão crescer, que vocês vão ser pessoas boas cidadãs e tal. Mas se de tudo isso, depois de ser formada nas melhores universidades, e for para o inferno, não adiantou nada. Não adiantou nada. Era melhor não ter feito faculdade, era melhor ser, sabe, entre aspas, meio ruinzinho, e depois ir para o céu. Como aquele santo, né, que a gente fez o filme dele lá, que ele não sabia ler e ele levitava toda hora, assim, de tão humilde que ele era, tão simples que ele era. Então, a simplicidade. Mas é claro, eu falo para elas, estudem mesmo, tem que estudar, está no momento. Mas a minha missão, na minha casa, na minha família, que eu acredito que todos têm que ter, né? Eu prefiro o paraíso. Faculdade ou paraíso? O paraíso. Universidade ou paraíso? O paraíso. Ser astronauta ou paraíso? O paraíso. Então, sempre vai ser isso. Agora, é claro, precisa ter as coisas, lutar pelas coisas humanas também. E em casa, assim, como mãe, eu falo para elas, e com as minhas irmãs de comunidade, amigas que são casadas, e eu partilho a mesma coisa também. Eu, como mãe, eu sempre ensino elas a questão do andar na verdade, né? Sobre aquilo que é a vontade de Deus. E da realidade que, de fato, acontece, né? Hoje, na escola, elas partilham comigo, mãe, hoje na escola, a polícia entrou lá porque pegou o aluno usando o narguile lá na escola, na hora do intervalo. Mãe, tal fulano, aconteceu isso porque a polícia pegou, estava usando droga no banheiro. Então, olha a realidade que a gente está. É uma realidade que você manda seus filhos para a escola e antes, o que naturalmente acontecia na escola, que era ensinar, hoje acontece, sim, mas, além disso, muitas outras coisas junto. Porque é uma realidade hoje na juventude que, infelizmente, não são todos, e eu nem culpo os jovens em si, mas eu digo que parte daí dessa questão que você falou, da família está sendo atacada. Então, quando começa ali vamos dizer, na base, então, isso que eu vejo, que elas comentam comigo, é exatamente um resultado de como a família tem sido atacada e de como os jovens ficam, assim, à mercê, né? Então, eu sempre falo com elas, né, que é importante elas falarem para mim tudo o que acontece, que eu vou estar ali junto com elas, porque elas precisam aprender a ouvir aquilo que nós falamos e a obedecer aquilo que nós ensinamos, porque vai chegar um momento que, na idade adulta, que nós não vamos estar perto delas. Elas vão precisar ir para a escola, para a faculdade, vai trabalhar, vai fazer curso, e nós não vamos, eu, por exemplo, não vou poder ficar, leva na faculdade, não vou, porque vai chegar uma hora que vai ter mesmo que tomar as próprias decisões, né? Então, eu ensino para elas como mãe, falando, vocês têm que deixar isso enraizar em vocês, porque a partir do momento que a raiz fica, nada te tira do eixo, nada te tira, né? Eu falo para elas, obedeçam. O que eu sempre peço, eu falo assim, eu não quero nada de vocês a não ser a obediência. Se vocês me obedecer como mãe, vocês já vão estar felizes. E daí, como a gente fala no sentido linguagem da escola, eu falo, vai por mim que vocês vão passar de ano. Uma coisa que eu partilho muito com a minha mãe em casa, né? O mundo, ele não tem medo da violência deles, né? De destruir família, de destruir lares, adolescência, sonhos, enfim.
E muitas vezes, nós como os cristãos, né, nós não temos essa mesma violência, né, de ir, de falar, de se posicionar, não, eu sou isso, né, eu sou de Deus e vou agir assim, né, e hoje eu vejo que uma das maiores, das principais coisas que nós precisamos ter é essa violência de ir contra a violência mundana, mas uma violência santa. A gente vê, por exemplo, no nosso tempo, que quão foi belo, quão foi bom ver um santo do nosso tempo, um beato do nosso tempo, usando um tênis que eu poderia comprar para o meu irmão, né, o mesmo modelo, uma calça jeans. É algo que, às vezes, a gente vê a santidade, né, como algo muito, tipo, nossa, distante, e algo que está tão próximo, nas pequenas coisas, desde do bom relacionamento com pai, filho com pai, né, e para encerrar, assim, a nossa partilha, que está muito boa, não queria encerrar, já deixando de antemão, mas eu queria que vocês dessem um recado para o pessoal que vai assistir, né, esse vídeo, o que vocês dão uma mensagem de força, assim, né? Para que realmente nós, como os cristãos, nós possamos de fato ser essa violência santa, né? Lutando contra tudo aquilo que for maldade, tudo aquilo que quer destruir as nossas famílias, os nossos filhos, enfim. A mensagem que eu estava aqui ouvindo os irmãos falar, que eu quero deixar gravado no coração dos irmãos, né? Mais uma vez, olhando para vocês, olho no olho, né? Dizendo assim: ocupe cada um a sua função que veio do céu, que foi determinado por Deus. Ocupe cada um a sua função que foi determinado por Deus. Que o filho seja filho, que a esposa seja a esposa e o pai seja o pai. Por quê? Fala, mas por que, Rogério? Não entendi. É a mesma coisa que nós pegar o martelo e querer fazer do martelo um facão. É o que está acontecendo. Para toda ação há uma reação. E o que está acontecendo em tempo de pandemia é mudando aquilo que é um princípio divino. Marido que ocupou a função de esposa, está uma verdadeira baderna. Quem conserta tudo isso? O Espírito Santo de Deus. Convida o Espírito Santo de Deus a entrar na sua casa, e aí você vai ver que ele tem o poder de transformação, né? Seja um vaso na mão do oleiro, deixa o Espírito Santo modelar do jeito dele, da forma dele, e ainda você vai ver que vai se tornar algo mais fácil, mas não vai faltar diversidade. A nossa vida, ela tem a diversidade. Nós temos a diversidade, mas nós tentamos viver os princípios eternos. Não vai pela onda do mundo, não vai pela onda dessas ideologias malditas. Não seja essas ideologias malditas o seu guia para onde você ir. Não, cumpra aquilo que Deus já deixou no seu evangelho. Cada um na sua função. Amém? A mensagem que eu quero deixar para todos que depois vão assistir, vão ver aí, é que não percam a esperança. Aquele que está em Deus, ele jamais desanima. O Evangelho, agora passado, falou, aquele que permanecer em Deus. Então, existe uma diferença de estar em Deus e permanecer em Deus. A palavra diz, aqueles que permanecerem em mim. Então, a mensagem que eu digo para todos é, permaneça em Deus. Né? Santa Teresa vai dizer, pode cair o mundo, pode derrubar, muito mais do que pandemia. Santa Teresa fala, pode cair o mundo, eu permaneço em Deus. Então, a mensagem para você, meu irmão, minha irmã, independente do que aconteça, permaneça em Deus. Irmãos, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: não tenham medo de viver a cruz. Levantem o estandarte da Santa Cruz e deixem-se revelar aquilo que vocês são, filhos da Santa Cruz. Não tenham medo.
Os cristãos hoje estão querendo se esconder por causa das retaliações. Deixem-se revelar. É isso que eu quero dizer a cada um de vocês. Não tenham medo das críticas, não tenham medo dos apontamentos, não tenham medo de serem excluídos, mas abracem a cruz de Cristo, porque o nosso Brasil é terra de Santa Cruz. Então, nós, como cristãos, nós temos que levantar o estandarte da cruz e viver e seguir como verdadeiros cristãos, dando a nossa vida pela ação e pela salvação das almas. Deus abençoe a todos. Amém. Gente, muito obrigada por essa partilha. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Mônica. Obrigado, Rogerinho. Que Deus abençoe a vida de vocês, a missão de vocês. E para você que acompanhou o nosso vídeo até aqui, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continuem acompanhando o nosso mês missionário, que ainda vai ter muitas coisas para vocês assistirem, muito conteúdo. E é isso, gente. O recado maior é: permaneçam em Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus.